Bom dia, A paz. hoje é dia 20 de fevereiro de 2025, né? Manhã de quinta-feira aqui em São Paulo, dia de céu azul, bonito, né? E mais um dia para gravar as mensagens de Deus, a palavra da Bíblia e pedindo a Deus, primeiro agradecendo, né, por toda a oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos, de levar essa palavra a quem precise. Agradecer a Jesus por ser nosso Salvador e ao Espírito Santo de Deus que nos oriente e direciona diariamente e nos salva de muitos apertos, né? E pedindo que essa palavra chegue no momento oportuno para cada um de nós, que o Senhor abra o nosso entendimento com a sua sabedoria, né? Para que nós possamos entender o que desta palavra serve para o nosso momento atual, né? Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, a palavra de hoje é o capítulo 7 do livro de 1 Samuel, continuando a história que a arca de Deus foi sequestrada pelos filisteus. Depois os filisteus não aguentaram o chumbo, aí devolveram. Aí o povo de Bet-Semes não carregou a arca corretamente, não lidou com a arca corretamente, e aí morreram um bocado também. 70 pessoas. E aí agora chamaram o pessoal de Kiriat Jearim para dar um jeito. Dos levitas, né, para saber como que a gente deve atuar, ou seja, é a eterna falta de cuidado com a palavra e com as ordenanças que foram passadas de pai para filho, ou deveriam ter sido passadas de pai para filho, desde o início dos tempos. E uma coisa que está sendo assim constante nessa leitura e nessa palavra, nesse nosso retorno às gravações, é que a gente percebe, né, estávamos lendo e orando agora sobre uma outra palavra, e de novo a palavra bate na mesma tecla, em que os inimigos do povo de Deus têm medo e respeitam mais o Deus do inimigo do que o Deus deles, né? E sabem que o Deus do inimigo pode acabar com eles todos. Então eles temem, né? Tirar essa. Isso. Eles temem o Deus do povo de Deus. Diferente do povo de Deus, que é teimoso e desobediente ao próprio Deus que sempre o salva, né? Então, de novo, a gente está tendo que alertar o povo que diz que anda com Deus, mas não o obedece. Não, é aquilo que Jesus também falou, que o profeta nunca é respeitado na sua casa. Sim. Então, infelizmente, sabe? Jesus pôde fazer pouquíssimos milagres ali nas suas redondezas. E ainda foi perseguido. E agora os demais, nos demais lugares ele arrastava multidões. Entendeu? E ok, bom, vamos lá. Capítulo 7, ele fala assim: Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos. E durante esse tempo, o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: Se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor.
tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Tomar a decisão. Exatamente, isso faz toda a diferença, porque muitas vezes a gente deixa de tomar uma decisão achando que o esforço, que o trabalho, que aquilo que tem que ser feito por nós, né? Sozinhos. E como a gente sabe que não vai dar conta, né? Porque a nossa carne é traiçoeira, a gente já desiste até de tomar a decisão. E não, tudo que o Senhor precisa, até porque, de novo, vou bater essa tecla de sempre, o mundo espiritual é legal, é legalista. Então, quando eu tomo uma decisão, eu estou dando um protocolo, eu estou dando uma autorização. Senhor, isso aqui é seu. Cuida para mim. Cuida para mim. Ele não vai mexer se você não fizer isso. Isso através de uma oração, entendeu? É por isso que orar é tão importante, né? Ter essas conversas com Deus são extremamente importantes. E a partir dessa decisão é que Ele depois vai te capacitar, né? Com força, com sabedoria, com estratégia. Aí é o processo. Para que aquela decisão se torne realidade, que dê frutos, entendeu? Então vamos lá. Voltando, então Samuel estava alertando o povo, né? Então, tomem a decisão de servir somente ao Senhor, então Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: venha todo o povo de Israel a Mispá, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram o dia todo como sinal de arrependimento e disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou o juiz de Israel. Então até então ele era um profeta muito respeitado, que ficou no lugar de Eli. Ia continuar sendo profeta, mas agora também um juiz de Israel, né? Na verdade, o último juiz, antes dos reis. Exato. Sendo sempre ali um ajudador do povo do Senhor para, né, levar as coisas do povo para Deus. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, implorou Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor e clamou ao Senhor, porque é um cordeiro, né? E clamou ao Senhor para que ajudasse Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu. Houve tremenda confusão, e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles desde Mispá até perto de Bet-car, matando todos ao longo do caminho. Então, Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, que significa pedra de ajuda, porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. Então, com um juiz justo, né, temente ao Senhor, e que estava ali sempre mantendo o povo, as ovelhinhas, né, reunidas e fiéis ao Senhor, sem adorar outros deuses e tudo mais, o povo estava protegido. Agora vocês vão ver ao longo de todo o livro de Juízes, né, que era uma treta atrás da outra.
que, nossa... Entra um, sai outro, era uma bagunça. Quando não tinha um juiz para cuidar do povo, eles só faziam besteira. A mão do Senhor esteve... né, E houve também paz entre Israel... Não, desculpa, gente. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita os livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante da sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal para resolver as questões de Israel. Primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispá. Depois ele retornava a Ramá, onde ficava sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá, ele construiu um altar ao Senhor. A gente está falando tanto de Israel aqui, eu gostaria de deixar uma oração, clamor ao Senhor, pelas famílias dos reféns, das crianças que foram mortas pelos terroristas. Não vou falar o nome aqui, senão, né, a plataforma não entrega tanto o conteúdo. E que o nível de crueldade, terror que eles estão tentando, né, implementar no coração do povo de Deus, por conta dessas ações, não terá efeito algum. Esse é o meu clamor. Porque essas crianças estão a salvo. Elas já estão com Deus. Tá tudo certo. Mas quem fica diante de um terror desse, porque 500 e poucos dias de cativeiro, se eles resolveram devolver o corpo agora, é porque a morte foi recente. É recente. Será que ninguém percebe que se fosse o acontecido do final da vida tivesse sido lá no início ou no meio, o tempo de decomposição de um corpo é só estudar, sabe? Então assim, se é recente, aí é o requinte de crueldade. Tipo, tava para ser liberto. Era o bebê mais esperado. Ele foi com 9 meses sequestrado. Era o bebê mais esperado para o povo de Deus poder resgatar. E fazem isso. Ainda por cima, pegam e colocam os caixões a público e famílias ali aplaudindo esse terror. Então, se a gente tem alguma dúvida do que o maligno é capaz de fazer e como ele consegue ser ilimitado na prática do mal, da crueldade, e da crueldade, que isso sirva de lição. Mas tem muita gente que não vai acordar. Vai continuar Mas deixa eu fazer minha oração. Estou orando. Desculpa. Então, o meu clamor é para que o Senhor blinde os nossos corações. Para que todo o povo de Deus, principalmente essas famílias desses anjinhos, sabe? Fiquem com seus corações blindados contra esse mal. Para que não desistam do amor de Deus por conta disso, e que criem um testemunho maravilhoso. Esse é o maior desafio em amar os nossos inimigos. Amar o inimigo não é estar cego ao que ele é capaz de fazer, mas é entregar aquilo que eu sou, não o que ele é. Se eu reconheço a minha identidade em Cristo, que eu sou um filho de Deus, eu
só posso dar amor, não posso dar outra coisa. Não pode jorrar água suja de onde também vem água limpa. Então fica aqui a minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Então é isso. Eu não vou estragar a oração da minha companheira, né? E o Pai sabe o meu grau de exigência de justiça. Por mais que eu tenha andado por caminhos tortuosos, o Senhor sempre esteve comigo e me salvou, inclusive de minhas decisões erradas. E eu peço perdão, assim como já pedi, mas sempre peço perdão em público, para que isso sirva de um pequeno, insignificante exemplo perto do que Jesus foi de exemplo para nós. Mas assim como ele veio como um cordeiro, eu peço, Pai, se for da tua vontade, que o Senhor me deixe estar próximo àqueles que vão ver a sua mão justa no seu retorno cair sobre todos aqueles que realmente são inimigos e aqueles que ficaram também em cima do muro, colaborando com todo esse mal e essa crueldade. Não só esse que nós citamos, mas todo o que está aqui sobre a terra. Em nome de Jesus, amém. Amém.